Fala pessoal do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, eu sou professora de Biologia, quero deixar aqui um grande abraço para você que já segue nosso canal e para você que ainda não segue, não perca tempo, se inscreve aqui, coloca o sininho para você receber aulas da minha matéria de Biologia, a mais linda de todas, e também das outras matérias que vai cair aí no seu Enem. Geografia, História, Português, Matemática, isso tudo aí para você, tá bom? Conteúdo divertido, um conteúdo muito bacana, uma didática muito boa. Então se inscreve aqui, compartilha, mostra para os seus amigos, mostra para os seus colegas, curte aqui para o canal crescer e a gente conseguir colocar cada dia mais aulas para você, tá bom? Não se esquece de se inscrever. Tem aqui embaixo também a descrição do site para você ir lá e dar uma fuxicada e conhecer o nosso material de estudo que nós temos aí para você, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que o Enem adora, que é a evolução. Então, vamos falar um pouquinho aí da evolução, tá? Primeiro aí, quem que são as figuras mais importantes aí? Lamarck e Darwin. São os nomes mais importantes aí, você tem que saber quem são eles. São dois cientistas, né? Lamarck veio um pouquinho antes de Darwin. Darwin, ele conseguiu viajar o mundo todo e foi um desbravador, conheceu muita coisa, fez muitas anotações. E ele que criou todo esse princípio aí, escreveu o livro Origem das Espécies, com todo o princípio aí da teoria da evolução, tá? Os dois têm grandes contribuições. Lamarck, por um tempo, ele foi um pouquinho esquecido, né? Mas agora ele está aí, de novo, aí no pedaço. Como que foi essa contribuição? Ele pensou, primeiro ele teve esse pensamento que existe vai adquirindo características, né? Que os animais, os grupos, os seres vivos vão adquirindo características e percebeu isso, né? Só que aí, o que ele pensou? De onde veio isso? Isso vem de onde? Da lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso determinada coisa, mais aquela coisa vai se desenvolver. Ele explicou isso com qual exemplo? Com as girafas, né? Qual que a sua teoria dizia? Quanto mais a girafa fazia esforço para tentar alcançar os galhos mais altos das árvores, mais o pescoço alongava. E essa característica era passado, né, de geração em geração. Então, Lamarck tem dois pontos importantes que você não pode esquecer. A lei do uso e desuso, tá? Que quanto mais eu uso, mais aquilo vai ser melhorado. E quanto menos uso, aquilo vai ser esquecido. E o outro ponto, que é essa característica, esse caráter, tal, que ele chamava assim, ele vai ser passado nas gerações, tá bom? Dois pontos importantes. Entretanto, isso não explica, assim, exatamente muita coisa. Então, Darwin veio, claro que teve outros estudos, Darwin ele não teve essa luz do nada, teve outros que vinham antes dele com estudos um pouco parecidos com ele, mas foi ele que teve, então, a brilhante ideia de consolidar tudo, escrever o livro Origem das Espécies. Lá ele explica que, primeiro, existe, né, primeiro tem que ter uma adaptação, o organismo mais adaptado, né, aquele que vai vai conseguir sobressair em determinada circunstância, aquele que conseguiu se adaptar, ele vai ter sucesso reprodutivo e ele vai passar aquela adaptação, aquela característica, aquele caráter, né, digamos assim, aquele caráter, hoje a gente chama o quê? Genes, né, a gente fala genes, eles falavam caráter. Então, ele vai passar aquele caráter, aqueles genes, adiante. Então, 3 pontos importantes. Darwin fala, tem que ter uma adaptação, o organismo ele vai se adaptar àquele ambiente, àquela condição, vai ter sucesso reprodutivo, segundo ponto, e terceiro ponto, vai passar aquele caráter adiante, ou seja, aquele gene adiante. Então, os dois têm grande papel aí em toda essa evolução. Lamarck, né, ficou meio assim, sem explicar direito exatamente como as coisas são.
Mas o Darwin conseguiu explicar direitinho aí e daí surgiu então a teoria da evolução. Surgiu a teoria da evolução. E olha que interessante. Lembra da genética? Lembra de Mendel, pai da genética, que conseguiu então descobrir várias coisas, caráteres que eram transmitidos de geração em geração? Então, ele descobriu essas coisas um pouquinho antes disso aqui, né? Mais ou menos assim. Só que as pessoas eles não conseguiam entender na prática aquela descoberta que Mendel teve. Aí agora, junto com a descoberta que Mendel teve, com a descoberta de Charles Darwin, né? Com tudo que ele escreveu, então surgiu a teoria sintética da evolução, que é genética mais evolução. Então, nós sabemos que existem esses fatores, né? Existem esses fatores, eles são passados de geração em geração, assim como Darwin preveu. A gente vai voltar a falar um pouquinho de Lamarck, não esqueça Lamarck, tá bom? Então, agora, a gente está falando aí um pouquinho daquilo que Darwin fala, da adaptação, daquele caráter que é passado de geração em geração. Então, a teoria sintética da evolução diz o quê? Dentro dos grupos, né, vai acontecer fatores, né, vai acontecer mutações, permutações, coisas que vão fazer com que haja mutações e cria-se alelos de genes novos. Então, vai ter características novas, colorações novas, formatos anatômicos de algum órgão novo. Então, vai acontecer características novas a partir dessas mutações que vão surgindo, né? Ou por causa de permutação, que é a mistura lá do material genético durante a reprodução. Então, vai acontecendo esses fatores. Esses fatores vão estar presentes naquela população. E o outro ponto, dentro da teoria sintética, então estabelece fatores. E depois esses fatores que já estão estabelecidos dentro da determinada população, vai se misturando em outras populações, através de quê? Através das migrações, também pode acontecer uma seleção natural, e só aqueles fatores novos que vão conseguir, então, sobressair, estar presente ali naquela população. Ou pode acontecer deriva genética, né? E o que sobrou foi só aqueles fatores novos. Então, nós temos aí hoje a teoria sintética da evolução, que é uma ciência que vai usar tanto a genética quanto a evolução para explicar todas essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos nas populações, né, ao longo das gerações. E para explicar a evolução, é claro que nós temos as evidências, né? Gente, a evolução tem um nome, teoria da evolução. Mas a evolução já não é mais uma teoria. Uma teoria, se existe, ela começa a existir para explicar alguma coisa, correto? Mas, com o tempo, aquela teoria, ela vai sendo provada, né? Isso é verdade. Ela deixa de ser teoria e se torna um fato. Assim como a teoria da gravidade, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que a gravidade existe. Não, mesmo, eu posso até falar teoria da gravidade, mas a gravidade existe, já é um fato. Então, a teoria da evolução já é um fato. É fato que isso aconteceu, tá? É fato que a evolução aconteceu, que os organismos foram evoluindo e estamos em processo evolutivo. Sim, a gente ainda encontramos, né, principalmente em organismos que se reproduzem muito rápido, a gente consegue, então, acompanhar essas evoluções, tá? É claro que a gente não pode confundir. Teoria do Big Bang é outra coisa. Teoria da evolução da origem da vida é outra coisa. São teorias mesmo, ainda não tem nada comprovando que foi aquilo de fato. Mas a evolução já é um fato, tá bom? A evolução, sim, que o organismo vai adquirindo características. E de geração em geração, você vai passar adiante, algumas características são eliminadas, outras vão surgindo, isso já é um fato.
Para isso, nós temos as evidências evolutivas que vão comprovar, né? Então, qual? Nós temos aí a homologia, que vai estudar estruturas, né, órgãos dos organismos, vai estudar, fazer comparações de estruturas e órgãos entre os organismos. Então, nós temos aí as estruturas análogas, que são o quê? Estruturas que têm a mesma função, às vezes pode, né, ter a mesma função, a mesma estrutura vai ter a mesma função, mas elas não têm a mesma origem embrionária. Um exemplo, então, as estruturas análogas têm a mesma função, mas não têm a mesma origem embrionária, ou seja, de duas espécies, durante o desenvolvimento embrionário, aquela estrutura surgiu de um ponto e naquela outra espécie surgiu de outro. Então, não é a mesma origem, mas a mesma função. O exemplo, a asa de uma borboleta e a asa de um pássaro. Né, as duas estruturas são análogas. As duas estruturas, né? Você pega a palavra analogia, uma coisa lembra a outra. Uma coisa lembra a outra, analogia. Então, as estruturas são análogas, servem para a mesma coisa, para voar. Borboleta, pássaro, voa. Né, as duas asas vão servir para voar. Mas, durante o desenvolvimento embrionário, aquelas estruturas tiveram origem em pontos diferentes. Agora, as estruturas homólogas, aí eu vou conseguir fazer esse estudo, né, em grupos e eu consigo ver estruturas que têm a mesma origem. Lá no embriãozinho, né, tenho lá três organismos, 3 espécies. Eu tenho lá o cachorro, o morcego e a baleia. 3 espécies, cachorro, morcego e baleia. São todos o quê? Dentro do mesmo grupo, mamíferos, né? Aí, lá no embriãozinho, foram formadas a estrutura do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, foi formadas as estruturas. E qual a estrutura? O membro superior. Né? No caso, o membro superior foi formado do mesmo jeitinho. Aí, se a gente pega as estruturas, a gente consegue ver lá o tecido ósseo, os órgãos, né, o esqueleto, daquela estrutura vai ter mais ou menos os mesmos ossos, né? Vamos encontrar o tecido conjuntivo mais ou menos organizado do mesmo jeito. Nós vamos encontrar estruturas bem parecidas, mas elas não vão ter a mesma função. Então, homólogo, mesma origem embrionária, mas não vai ter a mesma função. Porque no cachorro, o membro superior dele serve para andar. No morcego, serve para voar. E na baleia, para nadar. Então, são funções diferentes. Mas se você pega e faz um estudo da embriologia, você vai ver o mesmo desenvolvimento, você vai conseguir ver os ossos, né, parecidos ali. É bem parecido, porque o grupo é um grupo só, eu vou encontrar todos ali dentro daquele grupo dos mamíferos, né? Então, tinha um ancestral comum, tinha uma coisa em comum, que a partir de um tempo foi diversificando, foi se formando espécies novas, né? Formando, então, famílias novas, ordens novas. Então, nós temos aí uma classe que foi se diversificando ao longo do tempo. Então, o que eu provo são estruturas homólogas que são parecidas ali do desenvolvimento embrionário, entendeu? Nós temos a embriologia comparada, que é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Quanto mais próximo o grupo, mais próximo é o desenvolvimento embrionário. Então, quando a gente pega os humanos e os outros primatas, um humano e um gorila, por exemplo, nós temos muita coisa em comum. Quando a gente pega essas duas espécies, o desenvolvimento embrionário é muito parecido e ele fica parecido por muito tempo. Quando você pega um peixe, que é um vertebrado, chega até certo ponto e já começa a ficar diferente.
tá? Então, em embriologia comparada, a gente consegue também identificar grupos próximos uns dos outros, né? À medida ali do passo a passo do desenvolvimento, né, do embrião, a gente consegue ir estudando e vendo como que é compatível algumas estruturas ou não, com até que momento que vai ser igualzinho ou não. Aí nós temos os órgãos vestigiais, né? Nós temos aí, nós humanos, nós temos órgãos vestigiais. Nós viemos de uma origem que nós éramos herbívoros. E naquela época, naqueles ancestrais, tínhamos um grande apêndice, né? Hoje a gente encontra apêndice nos organismos herbívoros, bem desenvolvido, por exemplo, o coelho, tem um seco lá, grandão lá, com estrutura que ajuda na digestão, né, desses vegetais. Então, à medida que a população foi se tornando onívora, hoje nós somos onívoros, comemos de tudo, até mais um pouco. Se deixar, a gente come até papel, né? Então, nós comemos de tudo. Então, não somos onívoros, comemos de tudo. Hoje, nossa alimentação nossa dieta não é somente, né, de vegetal, nem nada disso. Então, ao longo dos anos, não foi assim de mãe para filho, não, gente. Eu quero que vocês entendam que os processos evolutivos, eles levam milhões de anos, tá? É uma coisa muito lenta. É muito lenta, vai depender principalmente da espécie em questão. Por exemplo, quanto mais tempo vive a espécie, mais lento isso fica. Então, vamos supor, com uma bactéria aí que vive 24 horas, aí eu vou conseguir visualizar muito mais processos evolutivos nela do que no organismo que vive 100 anos, né? Então, olha só, veja bem, o que eu vejo é de geração em geração, né? De pai para filho, não. É em gerações que eu consigo visualizar. Então, um processo desse. Aí, hoje nós temos um apêndice que não serve para nada, só mesmo para infeccionar, né? Um órgão vestigial não serve mais para nada. Nós temos também aqui, ó, no nosso braço, se você pega e faz assim com o seu braço, você aperta ele assim, você vai conseguir ver um tendão. Esse tendão, ou não, você pode ver ou não. Há pessoas que nascem sem um tendão aqui, ó, que também é uma estrutura vestigial, né? Na época com os ancestrais, há milhões de anos atrás, você nem imaginava em ser gente ainda, há milhões de anos atrás, esses ancestrais, eles ficavam pendurados, tinha esses tendões para ajudar na sustentação. Aí foi se tornando bípedes e tal, hoje não tem mais. Há pessoas que nascem sem, né? Eu tenho ainda, não sou tão evoluída quanto você que não tem. Você que não tem, você é mais evoluído que eu. Outro órgão vestigial, o siso, né? Há pessoas que já não estão nascendo com siso. Para que servia? Perdia-se muito dente antigamente, né? Ao longo da evolução, no sentido dentista. Então, perdia dente, chegava um tempo que tinha que repor um pouco. Hoje em dia, ninguém mais perde dente por causa de cárie, essas coisas. Então, não dá mais sentido. Há pessoas que estão nascendo sem siso. Normal, acontece. Quando a gente pega outras espécies, outros organismos, a gente vai conseguir ver também essas estruturas que foram perdidas. Aí, agora, a gente faz uma analogia a Lamarck. Eu consigo visualizar Lamarck lá no túmulo dele, assim, dizendo, aí eu não disse? Né? Ele foi o quê? Ele foi bem excomungado. Nossa, você é um burrão, as coisas não funcionam assim. Realmente, do jeitinho que ele estava falando, não funciona. Mas faz um sentido em pensar que a adaptação, ela vai seguir para aquilo que é benéfico, né? Aquilo que é bom fica, aquilo que não é bom, aquilo vai desaparecer. E não é normal que isso aconteça. Então, e essa questão dos órgãos vestigiais que vai surgir, que podem ir perdendo a função e isso desaparecendo, tá bom? Isso pode acontecer. Estudo dos fósseis, né? Hoje nós temos a paleontologia, nós temos aí vários fósseis, nós conseguimos fazer a datação dessas estruturas, né? Tem várias técnicas como carbono 14, tem outras técnicas para você datar a
a idade, né, do fóssil, e com isso nos ajuda a escrever uma história. Isso é muito interessante, que são provas físicas ali, né, são provas físicas e vão nos ajudando a construir uma história. Isso é muito importante também. E evidências moleculares. Hoje nós temos aí, na biologia molecular, nós temos aí uma ciência que consegue entender todo o genoma, né? Então, com isso, a gente consegue fazer o quê? Estudos e encontramos grupos cada vez mais próximos devido à compatibilidade de genes, né? A esses arranjos. E eu posso fazer esse estudo tanto quanto com o DNA, quanto com o RNA e até mesmo com proteínas. Eu consigo também fazer esse estudo, né? Determinado organismo contém lá as mesmas proteínas para determinado evento metabólico no corpo. Então, eu consigo aí também fazer esse estudo através dessas evidências moleculares, tá bom? Nós temos também aqueles fatores evolutivos, o que vai fazer com que haja, então, evolução, né? Com que haja esse surgimento desses caracteres novos. Então, nós temos aí, olha, as mutações gênicas, que é quando surge um alelo por adição, por deleção, por troca, né? Vai modificar um pouco aquele gene e vai formar um alelo novo, uma característica nova. Isso acontece de forma aleatória, né? Pode ser uma mutação boa, pode ser uma mutação ruim. A tendência da mutação boa é permanecer, a tendência daquela que é ruim é sumir, né? Aquele que é mais adaptado é que vai sobressaindo. Então, aquilo que tem uma mutação que foi ruim, a tendência é ir, não permanecer, não ter sucesso reprodutivo e não permanecer aquela mutação ruim. Nós temos aí a permutação, que é o crossing over, que acontece lá na meiose, no momento lá da produção dos gametas. Essas troquinhas de pedacinhos de genes também é uma garantia aí para ter uma diferença aí nos fatores evolutivos. Nós temos a migração, que é a entrada e a saída de espécies dentro de uma população, né? Então, eu tenho uma população lá no sul, uma população aqui um pouco mais no norte, aí eu tenho a migração entre essas duas populações. Isso cria um fluxo gênico extremamente importante aí, muito importante para que haja variabilidade genética dentro da população. Quando a população é afastada, quando as populações são afastadas, o que está acontecendo na nossa Mata Atlântica, né? Esses fragmentos de Mata Atlântica, então não está tendo um fluxo gênico entre as populações, elas estão ficando afastadas e aí elas vão ficando mais fracas, que é necessário esse fluxo para ela ficar um pouquinho mais diversificada. Aí nós temos a seleção natural, que é o que Darwin fala. O que ele diz é a seleção natural, que o mais adaptado vai ter sucesso reprodutivo e vai ter descendentes que vai levar aqueles fatores, né? Então, eu tenho uma situação. Então, um exemplo aí para vocês. O acidente que teve aí, Brumadinho e Mariana. Então, olha só, a gente vai fazer a diferença de seleção natural e deriva genética, tá bom? Seleção natural é aquele que é mais adaptado, consegue, né, ter sucesso reprodutivo e passa a característica adiante. Nesses 3 pontos, conseguir ser adaptado, ter a característica, né, que o deixa ser adaptado, que deixa sobressair, conseguir ter sucesso reprodutivo, passando essa característica adiante, e ele vai ter esse caráter, esse gene, esse alelo que está ali diferente nele, vai ser passado por geração. Então, nós temos aqui a seleção natural, que é isso tudo. Então, naquele acidente que teve ali, eu tive alguns riachos, né? O rio, ele vai ramificando. Então, um riachinho ali aleatório que foi contaminado com a lama, mudou a química daquela água, né? Então, teve um pouquinho de queda na oxigenação, no oxigênio diluído naquela água. Então, dentro daquele recurso hídrico ali, eu tenho uma espécie, peixes, daquela espécie, daquela população que está ali, eu tenho, então, alguns organismos dentro daquela população que tem uma mutação que eles não precisam de tanto oxigênio assim, eles conseguem sobreviver com um pouquinho menos.
Entenderam? Tem aquela adaptação. Eles têm aquela adaptação e eles conseguem sobreviver com aquele com menos oxigênio. Então, nesse caso eles estarão mais adaptados e eles vão sobreviver. Aqueles que precisam de uma demanda maior de oxigênio vão morrer. Então, aí é seleção natural. E a deriva genética? A deriva genética a gente vai pegar o mesmo exemplo, o mesmo acidente, só que agora não é mais adaptado. Agora não é o mais adaptado. Agora, o que vai selecionar é o acaso, tá? Agora não é o mais adaptado. Na deriva genética, então eu tive o acidente, aquele ribeirãozinho ali foi contaminado com a lama, e aí, só que a certa parte, por causa do fluxo da água, né? Por causa lá que a água vai descendo, tem um fluxo. Então, uma certa parte pegou mais dejetos da lama, uma outra parte pegou um pouco menos. E a população vivia em todo aquele trecho. Aquela população que teve mais contato com os dejetos vão morrer. Essa parte da população vai morrer. E o resto vai sobreviver. Então, eu não estou selecionando o mais adaptado. Dentro da deriva genética, não se seleciona o mais adaptado. Dentro da deriva genética, acontece ao acaso. Entenderam? Vai acontecer ao acaso. Então, eu tenho todos esses fatores que vão fazer com que a evolução aconteça, né? Então, por todos esses fatores, tanto lá dentro nós temos a mutação e a permutação, que vai acontecer, né? Voltando aqui na teoria sintética, que vai acontecer que surjam fatores novos, e eu tenho também aqueles que vão fazer com que haja mistura entre organismos desses fatores novos, que é a migração, a seleção natural e a deriva genética. Ou seja, daquela população que sobreviveu, só aquela que sobreviveu que vai cruzar e ter descendentes, então só aqueles genes ali em questão que vai ser passado adiante, tá bom? E nós temos como que é o surgimento dessas novas espécies. Como que é o surgimento dessas novas espécies? Pode acontecer por duas formas. Pela anagênese, que é quando eu tenho um ancestral comum e ele vai sendo modificado, né? Vai adquirindo características novas, vai adquirindo fatores novos, né? Seja por mutação, permutação, vai adquirindo esses fatores novos. Ou eu tenho a cladogênese, que aí, nesse caso, eu tenho o quê? Uma ruptura nessa coesão ali, onde eu tinha um ancestral comum e foi surgindo característica e essa espécie ela caminhou para direção diferente. Então surgiram-se duas novas espécies. Essas espécies aqui não conseguem cruzar, tá? Elas não, aliás, pode até conseguir cruzar, mas elas não vão ter descendentes férteis, né? Elas estão diferentes. Elas se tornaram diferentes. Então, a cladogênese vai ter uma ruptura, eu vou formar espécies novas, né? É o que temos aí do clado. Toda vez que a gente tem uma separação, é um clado novo, né? Uma ruptura. E nós temos a especiação por isolamentos, né? Que pode acontecer. Como que pode acontecer essa especiação? Nós temos a especiação alopátrica, que eu tenho uma barreira... Eu vou ter, pode ser o quê? Transposição de um rio, pode ser até mesmo o surgimento de uma, como é que fala? Uma rodovia grande, aí agora eu tenho 2 pedaços de matas que não se comunicam mais. São várias coisas que pode acontecer que vai separar. Então, eu tinha uma população... E aí eu tenho uma barreira física, um isolamento geográfico que vai separar essa população. Como elas não vão trocar mais fluxo, não vai ter mais fluxo gênico, não vai trocar mais alelos entre elas, entre essas espécies, então essa aqui ela vai caminhar para um jeitinho e essa aqui vai caminhar para outra. Elas com o tempo, né, com as gerações, elas vão se tornando espécies diferentes. Porque não está tendo mais fluxo gênico, tá? Então, vai caminhando para espécies diferentes. Então, uma outra que pode acontecer,
Então, a alopátrica fica um do outro de um lado e o outro do outro lado. Separou, barreira geográfica, separou. Peripátrica vai acontecer dentro da mesma população, só que é tão grande a população que os da ponta, aqueles que estão na periferia, né, eles não conseguem se comunicar, então fica longe, não vai trocando fluxo gênico também, e aí vai acontecendo a especiação, vai se tornando espécies diferentes. A simpátrica é dentro ali, acontece muito com planta, né? Vai se tornando híbridas, vão se modificando ali dentro ali. E a parapátrica é quando eu tenho alguma coisa no meio que vai interferindo ali, dentro do meio mesmo, vai interferindo e vai modificando. Como, por exemplo, né? Eu tenho, então, uma vegetação, eu tenho plantas ali daquela espécie, e eu tenho algumas que estão tendo contato direto com aquele acidente, com os dejetos. E eu tenho alguns metais pesados naqueles dejetos da lama. E essas plantas vão incorporando e aquele metal pesado talvez vai formando algumas mutações, vai transformando. E aí vai deixando ela com alguma característica diferente. Né? Um exemplo aí, algum fator, né, do meio vai fazendo com que haja essa especiação. Então, parapátrica acontece dentro ali da espécie mesmo, com o fator do meio. E a simpátrica acontece dentro dali, mas aleatoriamente. Tá? Fique aí, então, agora com essa aula aí para você. Tô dando isso aqui do fundo do meu coração para você estudar e se preparar para o Enem, tá bom? Faça os seus resumos, faça suas fichinhas, né, para você ir estudando. Agradeço para que você que assistiu até aqui, deixa aí seu like, tá? Compartilha, mostra para os seus amigos, mostra para os seus colegas, coloca aí o seu sininho de notificação para você receber mais aulas. Aqui tá o Instagram, se você quiser ir lá me seguir, eu também posto muita dica legal aí pro Enem, eu posto muita coisa bacana também. Eu quero deixar o meu abraço e até a próxima aula para você aí, guerreiro aí, que vai fazer o Enem. Um grande abraço!